Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Cláudia Helena, sou evangelista, missionária e pregadora e hoje eu quero deixar uma palavra muito forte para você que está me ouvindo, mas que também não deixa de ser uma exortação muito séria, ao qual o Espírito Santo tem me incomodado para que eu fale sobre isso, tá? Então fica no livro de Apocalipse, Novo Testamento, capítulo 22, e versículo 15, que diz assim: mas fora da cidade santa estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. O que quer dizer essa palavra que Jesus disse aqui em Apocalipse? Especificamente eu falei sobre feiticeiros, sobre mentirosos, sobre os que adoram ídolos e mais pecados, mas eu estou falando agora especificamente sobre os imorais. O Espírito Santo, ele tem tocado muito, mas muito no meu coração mesmo, para falar sobre a imoralidade. A imoralidade que tem acontecido no Brasil e no mundo todo, mas eu estou falando aqui do Brasil especificamente, tem enojado Deus. Porque Deus, ele se enoja de pecados, né? Deus, ele tem nojo de certos tipos de pecado, né? E o pecado da imoralidade é um pecado que sobe as narinas de Deus e fede. Porque Paulo também disse, né, em uma das cartas dele às igrejas que ele mandava, o apóstolo de Jesus, apóstolo Paulo, que não se enganem. Qualquer pecado que vocês cometem fora do corpo. Mas o único pecado que vocês pecam contra o próprio corpo de vocês é a imoralidade. A imoralidade é o pecado mais sério que existe, porque você está pecando contra o templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo, ele não pode ser violado, né? Como que se viola o templo do Espírito Santo? Tendo relações sexuais ilícitas, não aprovadas por Deus. Qual é, missionária Cláudia Helena, a única relação sexual que Deus aprova? Eu vou falar para você. A única relação sexual entre um ser humano e outro ser humano que Deus aprova é entre homem e mulher, entre marido e mulher, dentro de um matrimônio, ou seja, dentro de um casamento, tá? Você casado no civil e no cartório. Fora essa relação sexual entre marido e mulher casado no civil e no cartório, Deus não aprova nenhum tipo mais de relação sexual que a pessoa queira ter. Qualquer outro tipo de relação sexual que a pessoa queira ter, que não seja entre homem e mulher dentro do casamento e no civil, registrado em cartório, é pecado, e se a pessoa praticar, ela vai para o inferno. É condenável na Bíblia. Por exemplo, casais que moram junto, né? Mesmo que tenham casado na igreja, mas não tenham casado no papel, não foi oficializado, Deus não aceita, porque a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu e o que é desligado na terra é desligado no céu. E também o apóstolo Paulo diz que devemos obedecer às autoridades e às leis, e que estamos debaixo da lei e autoridade. Então a pessoa que só se ajunta, ela não é esposo e esposa legítima, ela é um casal de namorado vivendo junto no pecado, né? Então você que está casado, está amigado e conheceu a Jesus há pouco tempo, você tem que resolver o seu problema em menos de um mês e casar no cartório, mesmo que você não tenha dinheiro para fazer festa, porque casar no cartório, até de graça você casa. É sexo entre dois homens e duas mulheres, né? Ou dois homens ou duas mulheres junto, né? Homossexualismo é pecado, tá na Bíblia, né? Que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Adultério, que é o cara ter uma esposa ou a mulher ter um esposo e ter relações sexuais com outras pessoas solteiras ou outras pessoas casadas, também é pecado. O sexo de uma pessoa que é solteira, que sai com um, conhece na internet, transa, sai com outro, conhece na internet, que é a fornicação, também é pecado.
O trisal, o que que é o trisal? É a pessoa que tem 2 homens e mais uma mulher e mora tudo junto, né? Tem aquele trisal. Ou 2 mulheres e um homem, é pecado também. Sexo em grupo, é pecado também. Orgia, é pecado também. Zoofilia, sexo com animais, é pecado e é crueldade. Pedofilia, sexo com crianças, é pecado, é abominável e é condenável também. E sexo sozinho, que é a masturbação, quando você se dá o alto prazer ali, se masturbando, assistindo filme pornográfico e usando objetos para se excitar, também é pecado, é imoralidade, tá? Eu tenho que me aliviar, cria vergonha na sua cara, camarada. É até feio você falar essa palavra, eu tenho que me aliviar. Vai se aliviar praticando esportes, lendo um bom livro, né? Isso daí é pecado também. Outra coisa que é pecado, que também está dentro da imoralidade, é a pessoa assistir filme pornográfico, é a pessoa falar sobre sexo, mandar nudes, isso também é pecado. Todo tipo de conversa relacionada a sexo, isso daí também é pecado, tá? Objetos sexuais, quando o cara e a mulher compram pênis de borracha para apimentar a relação, é pecado também. Porque se a mulher já tem o órgão do marido dela, por que que os dois vão comprar? Por que que os dois vão comprar um outro objeto ali para se satisfazer? Isso também é puro pecado, tá? Então, todas essas coisas são nojentas e são abomináveis, ao qual Deus ele não aceita